O Revista Novo Tempo está no ar. Você já ouviu falar na Missão Caleb? É um projeto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em que os jovens prestam serviços comunitários no momento das férias escolares. No programa de hoje vamos mostrar que projetos são desenvolvidos por esses jovens missionários. Vamos começar por Vitória da Conquista, na Bahia. Vem ver! O projeto Missão Caleb é um programa voluntário de serviço social, testemunho e evangelismo. Ele desafia jovens adventistas a dedicarem suas férias ao serviço pelo bem de outras pessoas. Nós somos mais de 3.500 jovens, participando deste projeto aqui na região sudoeste e oeste da Bahia. Só aqui em Vitória da Conquista nós temos cerca de 500 jovens participando, desenvolvendo essas atividades. A Missão Caleb é um projeto desenvolvido pelos jovens adventistas que tem como principal objetivo atender às mais diversas necessidades que a comunidade tem. A gente arrecada e distribui alimento, a gente distribui roupa, a gente faz ações em locais públicos como limpezas de praça e uma série de atividades. No último domingo, dia 24 de janeiro, durante a segunda etapa do Enem, os Calebs estiveram à entrada de alguns pontos de prova para distribuir máscaras descartáveis, água, álcool em gel, assim como mensagens de encorajamento e orações pelos estudantes. O professor já se preparava para o Enem, mas agora dá aquela tremedeira, aquele frio na barriga, e eu acho que quando a gente apoia, dizendo que a gente está orando por eles, transmite uma confiança e uma segurança na hora de fazer a prova. Essa questão de demonstrar que se importa com as pessoas, às vezes nem conhece, mas é muito importante, isso faz a gente se sentir bem e se sentir confiável. É um pouco assustador fazer uma prova deste tamanho todo, com um significado tão grande, mas tá tudo nas mãos do Senhor, vai dar tudo certo. Te traz um conforto, te traz assim, nossa, tem alguém torcendo por mim, essa pessoa às vezes não sabe nem meu nome e ela tá ali torcendo por você. É incrível, toda a diferença. Não sair de casa sem orar, não entro na sala até orar, então faz total diferença. Olá, seja muito bem-vindo ao seu programa de boas notícias desta sexta-feira. E a edição de hoje vai contar com materiais inéditos e também com materiais que rodamos ao longo de 2020, enquanto nossos jornalistas de campo voltam das férias. E tem mais reportagens sobre as ações dos Calebs espalhados pelo Brasil. Veja o que mais vem por aí na edição de hoje. No Paraná, os Calebs visitaram uma comunidade e encontraram uma senhora idosa, telespectadora da TV Novo Tempo, que tinha o desejo de encontrar uma igreja. E depois do contato com os Calebs, ela está firme na decisão do batismo. Em Sergipe, os Calebs ficaram às portas das instituições de ensino, onde teve prova do Enem, e distribuíram água, barrinha de cereal e álcool em gel para os candidatos. Tem também o quadro Fé em Ação, que traz o lindo projeto Ride In, do Ministério dos Motociclistas Adventistas. E você vai saber todos os detalhes da Conferência Geral da Igreja Adventista, que foi adiada pela segunda vez devido à pandemia. Quer saber a nova data? É só ficar ligadinho aqui no Revista Novo Tempo, seu programa de boas notícias, que já está no ar. Estamos de volta e chegou a hora do quadro Maranata. Se acomode aí no sofá, pois a história de missão de hoje vem da Índia, local onde é difícil levar a mensagem da Bíblia, mas esse grande desafio está sendo vencido. Vamos ver? De acordo com o censo mais recente, 80% da população da Índia é praticante do hinduísmo. Os cristãos são uma pequena minoria, apenas 2% da população. O desafio de compartilhar as boas novas do Evangelho é realmente grande, mas algo está dando muito certo, é a educação cristã. Com uma população tão grande, quase 7 vezes maior do que a do Brasil, a Índia também tem dificuldades para oferecer educação de qualidade para todos.
Mas escolas adventistas como essa que você vai conhecer hoje têm preparado jovens da Índia para uma vida melhor, agora e pela eternidade. Mas antes de conhecer essa história, eu te convido a visitar o nosso website maranatabrasil.com.br. Ali você vai encontrar informações para servir no Brasil e em diversas partes do mundo. Nos siga também pelas redes sociais, facebook.com/maranatabrasil, no Twitter e Instagram, @maranatabr. Fé é crer em um poder muito maior do que nós mesmos e que é capaz de transformar nossas vidas diariamente. Para a grande maioria das 1,3 bilhões de pessoas que vivem ao norte da Índia, fé significa seguir os diversos dogmas do hinduísmo. Essas tradições estão enraizadas tão profundamente na cultura indiana que quase não se notam as diferenças entre a vida religiosa e a vida secular. Já no fim do século XIX, a Igreja Adventista do Sétimo Dia recebeu um chamado para pregar o Evangelho na Índia. O início do trabalho não foi fácil e muitos morreram devido às doenças e más condições de vida no país na época. Mas os projetos que os pioneiros deram início têm crescido consideravelmente. Hoje, mais de 1,5 milhão de indianos são adventistas. O pastor V.P. Singh é o presidente da Igreja Adventista da região do norte da Índia. Nessa região estão 14 dos 29 estados do país. De toda a população que existe na Índia, de 1,3 bilhões, 670 milhões de pessoas residem na nossa União. Mesmo assim, nosso número de membros é de apenas 182.475 adventistas. Basicamente, é um adventista para cada 3.800 pessoas. Isso é muito pouco. Podemos não ser a maior igreja, mas somos gratos por estar presentes na região e pregando o Evangelho ao mundo. Pregar o Evangelho para as pessoas nessa região da Índia é ainda mais desafiador. Aqui estão os locais mais sacros da fé hindu, incluindo a cidade de Varanasi, considerada a mais sagrada. Peregrinos viajam de todos os lugares do mundo para banhar-se no rio sagrado de Ganges e prestar culto nos milhares de templos de Varanasi. Enquanto isso, os adventistas da região reúnem-se em celeiros ou, com sorte, na casa de algum membro. É difícil convencer alguém a deixar de frequentar um templo bem ornamentado para adorar num local para a criação de animais. A missão da Maranata é estabelecer comunidades religiosas através da construção de igrejas e escolas. Em 1998, nossa presença foi estabelecida permanentemente na Índia, atendendo à necessidade de locais para adoração. As primeiras igrejas foram construídas na região norte do país. Nos últimos 20 anos, o trabalho da Maranata se espalhou por toda a Índia. Foram construídas mais de 1.700 igrejas. Além de locais para adoração, a Igreja Adventista tem se estabelecido dentro das comunidades não cristãs, oferecendo educação de qualidade nas escolas adventistas. A Índia é um país de maioria hindu e as escolas realizam um papel importante no rompimento das barreiras entre as duas comunidades. Porque, pessoalmente, eu acredito que, através das crianças que estudam nas nossas escolas, é possível alcançar a comunidade de duas maneiras. A primeira é através do que as crianças aprendem nas nossas escolas. Quando elas passam a repetir os versos bíblicos decorados, a contar histórias que escutam e compartilhar a educação ética que recebem com seus irmãos, irmãs e até mesmo com seus pais. A segunda, as escolas, como eu disse, removem as barreiras, a barreira das castas e a barreira da religião. Através do aluno, podemos chegar até as famílias, o que sem a escola seria impossível, porque
Por exemplo, se um professor quer compartilhar o evangelho com uma família, é muito mais fácil ser recebido na casa se ele é o professor daquela criança. E isso é só por causa da escola. Através dessa ligação, eles têm acesso às famílias. Além de serem convidados por serem professores, diretores e orientadores a compartilhar o evangelho na comunidade. E dessa forma, a escola exerce um papel importante. Ela faz a ponte entre a comunidade, os adventistas e a sociedade. Construir escolas foi uma das prioridades no trabalho inicial da missão na Índia. Uma das primeiras escolas adventistas foi fundada nos arredores da cidade de Ranchi, no estado de Jharkhand. Jharkhand significa mata ou floresta nativa. A maior parte do estado é rural e somente 24% da população vive nas cidades. 32 quilômetros ao sul de Ranchi está a cidadezinha de Kunti. Os missionários adventistas chegaram na região no início dos anos 90 e construíram igrejas para os povos tribais. Por volta de 1937, já havia uma forte comunidade de adventistas em Ranchi, cujas famílias queriam que seus filhos recebessem uma educação cristã. Os membros pediram que os missionários construíssem uma escola e, em contrapartida, traziam arroz e trabalhavam na terra para ajudar com os custos. Os membros construíram uma cabana de barro com telhado de palha e cavaram manualmente um poço. Esse foi o início da Escola Adventista de Ensino Fundamental de Kunti. Desde então, a Escola de Kunti não era só para crianças adventistas. A escola atraía alunos de todas as regiões. Os cristãos têm um lugar especial na sociedade, embora algumas pessoas jamais queiram se tornar cristãs por diversas razões. Elas sabem que os cristãos são pessoas boas e que a educação que eles recebem nas escolas cristãs é realmente de boa qualidade. Na verdade, aqueles que mais se opõem ao cristianismo como religião são os que mais querem estudar em nossas escolas, nas escolas cristãs, não apenas as escolas adventistas, mas eu diria que em todas as escolas cristãs. Nós aqui na escola de Kunti, ganhamos o respeito da comunidade quando eles perceberam que a educação cristã vai muito mais além. Não é apenas a educação dos livros. Os professores também ensinam boas maneiras e o respeito aos mais velhos, além de várias outras coisas, como se vestir, o linguajar, o que podem e o que não podem falar, respeitar os professores e outros valores morais que estão presentes nas escolas cristãs. 8 décadas depois, a escola cresceu, possuindo hoje mais de 1.300 alunos matriculados. O que antes era um único prédio virou um campus de 14 hectares de área, com salas de aula para o ensino fundamental e ensino médio, dormitórios, refeitório e alojamento para os funcionários. Ramesh Fendel foi diretor da Escola Adventista de Kunti. Sua paixão pela educação reflete na atenção que ele dedica aos seus alunos. Desde sempre eu tenho paixão por ensinar. Educação é amor. Você tem contato direto com as crianças. E eu nunca quis outro tipo de trabalho onde se fica sentado embaixo do ventilador fazendo nada. Porque a escola é repleta de vida. Você se sente cheio de vida. Aqui você educa os jovens do futuro. O diretor Fendel e a equipe da escola de Kunti levam seu trabalho muito a sério. Desde os cultos matutinos, passando pelos momentos de recreação e até a alimentação das crianças, tudo é projetado para formar bons cidadãos para a Índia e para o mundo. Uma equipe carismática e cuidadosa é apenas um dos exemplos do ambiente acolhedor presente em todo o campus. É isso que atrai as famílias de diferentes origens para a escola. Há mais de 40 anos, Radhika Devi reuniu toda a sua família e se mudou para Kunti. Ela sabia que para que seus filhos tivessem a chance de um futuro melhor, precisariam mais do que as escolas da aldeia conseguiam oferecer. Sua busca levou para a Escola Adventista de Kunti. Nós fomos ver outros colégios, mas ficamos muito impressionados com
com essa escola pela estrutura, os valores éticos e a educação de qualidade. Ela não se arrependeu. Seus filhos se desenvolveram academicamente e logo conseguiu notar mudanças positivas no comportamento deles. Os meus filhos aprendiam coisas novas todos os dias e seguiam melhorando nos estudos. Estudavam bastante para tirar boas notas. Eu pude ver uma mudança radical no comportamento e no caráter deles, muito diferente de como eram na nossa aldeia. Desde então, seus filhos têm construído carreiras bem-sucedidas. Depois de Kunti, foram estudar na Universidade Adventista Spicer. Hoje, 2 de seus netos também estudam na escola e mantêm a tradição da família. Radhika e sua família não são cristãos, mas a qualidade do ensino que receberam e os relacionamentos que desenvolveram na escola os tornaram leais à comunidade escolar de Kunti. O cuidado que nós adventistas temos, primeiro, é esse cuidado. Em segundo, os valores morais. Uma educação holística é a que os pais buscam hoje na Índia. Os pais querem uma educação holística, uma educação completa, que inclua valores morais. Nós também ensinamos a Bíblia e não temos objeções. Ensinamos a Bíblia nas salas de aula e isso faz com que os pais matriculem seus filhos aqui. É assim que cuidamos deles aqui na escola. Desde o início, a missão da escola foi oferecer uma experiência acadêmica excepcional, sempre com base no Evangelho. Os efeitos dessa missão têm se espalhado além dos muros do campus. Os alunos compartilham o que aprendem na escola. Dentro das suas casas, quando sentam para comer e dizem, agora vamos orar primeiro. É isso que eles aprendem na nossa escola e nós, professores, tentamos dar o nosso melhor. Cantamos músicas, levamos para ver o coral de Natal e realizamos aulas de escola sabatina em locais próximos das aldeias. Cantamos e ensinamos. A nossa escola é assim. Por mais de 80 anos, a Escola Adventista de Kunti tem servido à comunidade, proporcionando educação para milhares de alunos. Mas 80 anos de uso acabaram afetando o acabamento dos prédios e sua infraestrutura. Quando entramos na escola e vemos, aqueles prédios antigos, com janelas quebradas, portas caindo aos pedaços, paredes descascando, tudo isso dá uma impressão muito triste, uma impressão muito ruim da escola. E aí eu fico imaginando como as crianças se sentem quando sentam em cadeiras velhas e quebradas. E aí olham para o chão esburacado, o teto despencando dentro da sala de aula. Com certeza isso afeta a autoestima deles. E é por isso que, eu acredito que já está na hora de derrubar todos esses prédios antigos e construir novos prédios modernos. Mas como eu disse anteriormente, os recursos são sempre escassos. Quando os pais visitam a escola, eles buscam uma boa infraestrutura e boas salas de aula, tudo o que nós não temos. Quando eles visitam as salas de aula e as instalações do ensino fundamental, dão meia volta e não voltam mais. Eles pegam os formulários de matrícula, mas nunca os trazem de volta. Muitos pais sugerem algumas reformas para melhorar a infraestrutura, para que as crianças recebam uma educação melhor, pois nós não temos uma boa estrutura para o ensino fundamental. Atualmente, os alunos do ensino fundamental estão espalhados por todo o campus. As salas de aula estão abarrotadas e os prédios demonstram os sinais do tempo. Na escola, falta um local apropriado para reuniões e os cultos. Atualmente, as crianças se reúnem no refeitório, mas não existe lugar suficiente para todos sentarem. E muitos são obrigados a ficar em pé nos fundos. Reconfigurar o local constantemente é muito cansativo. Nós não temos um local apropriado para o culto. O refeitório, construído anteriormente pela Maranata, tornou-se um local improvisado de culto. E sempre que temos reuniões de oração no meio da semana, encontros às sextas-feiras ou cultos aos sábados, é necessário retirar todos os móveis que são usados para as refeições e depois do culto é preciso botar tudo de volta, colocar tudo no lugar. E é muito complicado colocar tantos bancos e tantas mesas de volta ao lugar, especialmente aos sábados, porque logo após o culto, os alunos precisam almoçar. Então,
Assim que acaba o culto, os alunos e todas as outras pessoas começam a colocar todos os móveis no lugar. E quando eu digo móveis, é porque não são só alguns bancos e mesas, tem um monte de coisa para colocar no lugar. O diretor Fendel e sua esposa estavam orando para que Deus desse uma solução. Ele conversou sobre os problemas da escola com o pastor VP Singh e juntos decidiram chamar a Maranata para ajudá-los a resolver o problema. Em fevereiro de 2018, uma equipe da Maranata visitou a escola de Kunti para avaliar a necessidade e ver como poderiam ajudar. E nessa visita, a Maranata se comprometeu a construir um centro de educação e evangelismo no campus de Kunti. As boas novas foram a resposta dessas orações. Eu fiquei radiante. Eu e minha esposa nos colocamos de joelho e oramos. Ficamos muito felizes com a notícia de que a Maranata faria novas salas de aula. Esse será o 6º centro de educação e evangelismo que a Maranata construirá na Índia. Mas nos últimos 25 anos, já construímos mais de 100 desses ao redor do mundo. O prédio maior terá 12 salas de aula, permitindo que os alunos do fundamental saiam de suas classes abarrotadas ao redor de todo o campus e fiquem todos embaixo do mesmo teto. O projeto também inclui um auditório grande para cultos e reuniões. Os alunos não irão mais precisar se reunir embaixo do sol ou ficar em pé em salas abarrotadas. Em 25 de abril de 2018, um pequeno grupo de funcionários, membros da equipe da Maranata e líderes da igreja se reuniram para orar e oficializar a pedra fundamental da construção. A construção no local começou imediatamente. E a escola está empolgada com as possibilidades do novo prédio. Esse novo prédio, com certeza, vai nos dar um novo fôlego de vida. E vai atrair mais crianças. E mais crianças não significa necessariamente mais dinheiro. E sim, mais pessoas que serão apresentadas a Jesus. E para mim é isso que considero maravilhoso. A construção dessa escola dá continuidade ao propósito da Maranata, de promover a educação cristã na Índia. Há 30 anos, a Maranata investe nas crianças através da construção de escolas por todo o país. Milhares de crianças conseguiram sair de espaços escuros e sujos para entrar em salas de aulas claras e brilhantes. Sol escaldante ou tempestades não são mais desculpas. Agora eles têm espaços cobertos para adorar e brincar. Os campi prosperam ainda mais quando recebem melhorias na sua estrutura. Mas nada disso aconteceria sem a contribuição dos voluntários dedicados e comprometidos em prover espaços confortáveis para as crianças aprenderem e crescerem. Você também pode fazer parte dessa transformação. Ajude os alunos de Kunti a terem um local que incentive o aprendizado. Você pode ajudar a Maranata a espalhar a palavra de Deus na Índia, um aluno por vez. Como você sabe, o trabalho da Maranata em regiões distantes como a Índia não visa apenas levantar prédios, mas edificar pessoas. Tanto as que recebem de presente uma escola, como aquelas que se doam para mudar uma realidade. E você também pode fazer parte de histórias como essa, seja na Índia, na África ou em outras partes do mundo onde a Maranata atua. Se você quer participar de projetos como esse, entre em nosso website maranatabrasil.com.br e junte-se a nossas redes sociais, facebook.com/maranatabrasil, no Twitter e Instagram, @maranatabr. E lembre-se, até o dia da volta de Cristo, as histórias de missão não acabam. Maranata Histórias de Missão volta semana que vem. Até lá! Vamos a mais uma reportagem sobre a Missão Caleb. Esta edição do Missão Caleb já está no fim. Mas em Curitiba, os voluntários de uma igreja começaram em dezembro e pretendem continuar um trabalho interessante de evangelismo pela comunidade. Confira. Todos os anos, voluntários da Igreja Adventista do Sétimo Dia dedicam parte das férias em trabalho voluntário, a fim de ajudar o próximo, promovendo ações sociais e compartilhando esperança no projeto Missão Caleb, impactando a comunidade ao redor e eles mesmos. Sim, o impacto que a Missão Caleb tem criado em nosso meio, nossa comunidade, é muito grande.
tanto para as pessoas de dentro da igreja quanto para as pessoas de fora, porque ela tem desenvolvido assim um método de vida praticamente, mudando a forma de pensar da nossa igreja. Ações sociais que visam amar o próximo, ajudar as pessoas de forma contínua, não apenas pontual naquelas 2 semanas que é o Caleb assim comum, mas assim continuamente, criando... Janeiro foi um mês animado e de muito trabalho. O Centro do Paraná contou com inúmeras ações dos 2.500 Calebs inscritos nessa edição. E pensando na continuidade dessas atividades, que em Curitiba, o Distrito Boa Vista teve a ideia de colocar os voluntários, desde dezembro, em contato com quem demonstrou interesse em conhecer a igreja. Como a dona Ana, telespectadora assídua da TV Novo Tempo. Daí a Rosa começou a mandar mensagem no VAP, eu não dava muita atenção no começo, mas um dia eu respondi a mensagem para ela, daí ela me explicou, eu falei, não, pode vir. Daí veio ela com a irmã. Assiste Novo Tempo o dia todo. Desde que ela acorda, ela estuda a Bíblia, ela assiste a Novo Tempo. Então, assim, muito interesse a gente viu da parte dela. Dona Ana continua estudando. Seja com a Novo Tempo ou com suas novas amigas, a palavra está sendo levada. E muito mais que teoria, ela consegue ver o amor na prática. Eu acho bonito no Adventista é o zelo da Irmandade. O zelo, o prestativo que vocês dão pra gente faz a gente crescer na fé e crescer na vida espiritual, material, tudo, porque eu só estou aprendendo. Para quem tem atuado nessa frente, as férias ganharam um novo significado e estão sendo usadas para deixar uma marca especial na vida das pessoas. Está fazendo que eles se voltem mais para as Escrituras, busquem mais consagração, está exigindo deles mais tempo. Então a gente percebe que está causando nos nossos Calebs um pouco mais de dependência de Deus. Eu só vejo algo assim que o projeto veio para realmente movimentar a igreja e fazer a galera começar a entender que o evangelho não é só dentro da igreja, é principalmente fora dela. Pode ser que o projeto finalize, mas a nossa amizade e, creio, a nossa irmandade vai continuar até a eternidade. E chegou a hora da sua participação aqui no Revista Novo Tempo. A gente quer saber qual a boa notícia você tem para compartilhar com a gente. É só mandar para o nosso WhatsApp 0 operadora 12 98135 2908. Pode ser por texto ou vídeo e, se puder, coloque ali umas fotos também, viu? Porque a gente gosta muito de ver o rostinho de cada um de vocês. Vamos ver quem já participa? Maria Gomes, de Senhor do Bonfim, na Bahia. Boa noite, Darcy. A minha boa notícia é que minha neta nasceu dia 13. Linda demais. Deus abençoe todos nós. Amém. Manda depois a foto da sua neta. Um beijo. Aniele, de Rondônia. Boa noite, Darcy. As minhas boas notícias são que meu marido e meu filho chegaram bem de viagem e que minha filha conseguiu fazer o Enem e foi bem, graças a Deus. Um beijo. Ó, só bênção. Deus te abençoe, Aniele, e toda a sua família também. Vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco tem mais ações que a igreja tem feito para combater a pandemia do novo coronavírus. E tem também o quadro Missão 360 Graus. Fique ligado, eu volto bem rapidinho com as boas notícias para você. Já estamos de volta e chegou a hora do quadro Missão 360 Graus. Hoje vamos rever uma história de missão em que uma garagem foi transformada num ambiente de amor ao próximo. É a garagem solidária. Veja só. A ideia a princípio era essa, socorrer naquele momento que a pessoa precisasse. Então pensei, eu vou vender coisas na minha garagem para que eu pudesse doar coisas no momento que a pessoa precisasse. Meu nome é Inês e eu sou criadora do projeto Garagem Solidária. Eu, quando vi minha mãe, uma mulher de menos de 1,5 m, com 16 filhos, ela teve 14 e adotou 2 depois dos dela. Passar pela rua e dizer, filha, tire a sua blusa e dê, porque eles vão dormir na rua e eles não vão ter para se cobrir. Então, tanto ela cuidava da família dela, como ela ajudava quem precisava. E ela ajudava com o básico, era com a nossa blusa na rua. Quando comecei esse projeto, eu trabalhava numa multinacional em São Paulo, era secretária.
Era uma empresa muito grande, me pagava muito bem. Tinha tanta coisa ali que eu podia utilizar para auxiliar, aliviar. Então eu vi isso na minha mãe. Eu não imaginava que eu faria igual. Quando eu vi, eu já estava pedindo doação e levando nas casas que eu achava que precisava de uma blusa de frio. Começou assim. Começou eu olhar que tem pessoas que precisam de coisas que é uma necessidade imediata. Então eu vi que foi o meu início dessas ações. Falei, nossa, então dá para fazer mais diferença. Dá para pedir roupa e pôr na casa de alguém. Dá para pedir móveis e pôr na casa de alguém que não tenha. Dá para transformar isso em dinheiro e comprar, pagar, ajudar. Nasceu de eu ver a necessidade do semelhante. Eu não pensei que ela chegaria a 30 anos. Eu pensei que era uma coisa corriqueira daquele dia. E daquele mês, e daquele ano, e dos anos. E hoje estamos aqui há 30 anos com a Garagem Solidária. As doações que nós fazemos aqui, tanto móveis, roupa, alimento, comprar um remédio, levar num hospital, pagar uma faculdade, limpar um nome, fazer um enterro, tudo que é uma necessidade primária de alguém. A nossa Garagem Solidária é muito rotativa, as coisas não param aqui, até porque o intuito não é que ela que pare mesmo, é que ela chegue no destino e na mão de quem precisa. Mas nós atendemos todas as pessoas que vêm nos pedir, em especial aqueles que estão na margem da sociedade. E eu fico pensando, Senhor, uma hora eu vou parar? Não sei. Quando eu tiver vigor, eu tenho uma disposição para fazer isso. Eu tenho tudo o que eu preciso. Talvez não tudo que eu queira, mas tudo que eu preciso eu tenho. Porque Deus tem cuidado de mim, da minha família, dos meus, porque eu sei que eu estou fazendo o meu melhor para o próximo. Eu acredito que o evangelismo é muito mais fácil dele chegar ao coração das pessoas porque elas viram que elas têm importância. Um rapaz me disse essa frase, eu preciso ir na sua igreja porque eu queria ver que Deus é esse que fez você me ajudar. Eu queria conhecer o seu Deus. Não tem coisa mais bonita. Que coisa mais linda. Gente, a gente sabe que a pandemia continua e precisamos prestar mais atenção a alguns hábitos que temos que acabam facilitando a contaminação pelo coronavírus. A repórter Charlize Alves fala desses hábitos e mostra como é fácil propagar o vírus por meio das nossas mãos. Assim passaremos a ter mais cuidados com a higienização das nossas mãos. Usamos nossas mãos o tempo todo e as encostamos em diversos objetos que podem estar contaminados com o vírus Covid-19. Tocamos em maçanetas, interruptor de luz, torneiras, corrimão de escada, entre outros muitos objetos que possuem autocontato. Como o vírus é invisível, nós vamos usar uma caixa com luz negra para vermos claramente a sujidade das mãos. Colocamos esse creme, visível à luz negra, no relógio ponto, no botão do elevador e na maçaneta. Pedimos para que a assistente administrativa do Hospital Adventista do Pênfego, Thalita Mascarenhas, tocasse em todos esses objetos em que o creme foi depositado. Em seguida, a funcionária colocou as mãos em uma caixa contendo a luz negra. A cor azul representa a sujeira onde está o vírus e mostra como as mãos de Thalita foram contaminadas pelos objetos que tocou. Tem alguns estudos que mostraram que esse vírus tem um tempo de permanência conforme o material. Por exemplo, o aço inoxidável e o plástico, ele tem uma permanência muito mais duradoura, chegando a ser até 3 dias. Já o papel, o papelão, e a gente coloca aí, dá um alerta para o papel, no caso o dinheiro, né, que muito circula entre nós. Então, ele pode permanecer até 24 horas. E no ar, se alguém espirrou nesse momento e tiver essa gotícula aí, em forma de aerossol, de 1 hora até 3 horas. O Hospital Adventista do Pênfego intensificou a limpeza nos locais de alto contato. A instituição tem funcionárias exclusivas com a função de limpar todos esses pontos várias vezes por dia, até terminar o expediente. E olha que nem o porta-álcool em gel
ficou de fora. Uma pesquisa revelou que em 1 hora nós podemos tocar o rosto em torno de 23 vezes. Lembrando que o Covid-19 entra no organismo através dos olhos, boca e nariz, ou de uma ferida. Vamos ficar alertas para essa nossa mania de toque, que é chamada mania de toque, que é comum mesmo do ser humano. Então, toda vez que eu lembrar do coronavírus, eu vou pensar, eu tenho que controlar minhas mãos. E se eu fizer essa higienização das mãos corretamente, eu vou estar me protegendo, já que é tão difícil controlar essa mania. A infectologista do Hospital Adventista do Pênfigo reforça que o vírus é facilmente eliminado com uma boa lavagem de mãos. É um vírus que tem um genoma, né, um material genético RNA, e ele é envelopado. E esse envelope tem proteínas e tem lipídios, ou seja, gordura. Então, você já sabe, essa receitinha da vovó, né? Para tirar a gordura do prato, a gente usa o quê? O sabão. É isso aí. E seguindo os protocolos de segurança da OMS, com máscaras, álcool 70%, luvas e distanciamento social, os Calebs foram para a Universidade Federal de Sergipe oferecer água, caneta e livros sobre como combater a ansiedade e ter esperança para os inscritos no Enem. Confira esta ação que fez toda a diferença para os candidatos. Um ato simples, sorrisos de boas-vindas, oração, doação de canetas, águas e literatura sobre como administrar a ansiedade e ter esperança. Eu queria agradecer ao pessoal da Igreja Adventista pela acolhida, por receber tão bem. É muito importante esse incentivo para acalmar também, né? Num momento tão importante, no meio da pandemia, que precisamos mesmo de oração. Queria agradecer ao pessoal pelo livro. Vou ler quando chegar em casa. Os inscritos do Enem foram recepcionados por jovens da Missão Caleb logo na entrada da Universidade Federal de Sergipe, horas antes de iniciar a prova. Então nós estamos adotando os protocolos de segurança, luva, álcool em gel, máscara, o distanciamento social e todos os materiais que está sendo oferecido para os candidatos, livro, caneta e água mineral, ele vem higienizado, né, através do álcool em gel, como manda a OMS. Então nós estamos aqui para oferecer um apoio espiritual, um apoio físico através da hidratação e também com o suplemento que é a caneta, que é o instrumento que eles têm para conseguir executar a prova. O Caleb Diego também fez a prova do Enem, mas antes participou da ação e atendeu com muito carinho os outros candidatos. Esse ato de solidariedade é ótimo, né? É bom para a alma da gente, ajudar as pessoas, entendeu? E assim, o mesmo desejo que eu sinto de ir bem na prova é o desejo que eu passo para as outras pessoas, não é isso? A jornalista e nutricionista Lucivânia se inscreveu no Enem para tentar mais uma graduação. Mas desta vez, a recepção foi diferente de todas as outras. Foi pega de surpresa, né? Porque semana passada estava bem tensa também. E aí não teve uma recepção assim, e hoje, essa recepção calorosa, assim, já dando água para acalmar. E esse livro falando sobre a ansiedade, né, o combate à ansiedade é muito bom. Mais de 3.000 Calebs realizam no mês de janeiro ações educativas, espirituais e sociais em todo o estado de Sergipe. A Missão Caleb na Missão Sergipe cumpriu sua missão. Mais de 3.000 jovens saíram para reformar casas, realizar feiras de saúde, prestar consultorias, mas acima de tudo para levar esperança. Vidas foram transformadas, pessoas foram impactadas, porque nossa juventude saiu para servir e para salvar. É isso aí. E na cidade de Cachoeira, na Bahia, voluntários se mobilizaram para oferecer auxílio ao grupo de risco da comunidade. Confira na reportagem da Williane Passos. Assim como a notícia da pandemia e a chegada da Covid-19 ao Brasil, o aviso de suspensão das atividades pegou a todos de surpresa, especialmente aos que se enquadram nos grupos de risco. Foi pensando nessas pessoas que um grupo de voluntários da Faculdade Adventista da Bahia, que não se enquadram no grupo de risco, resolveu desenvolver o projeto Covid-nos, que atende a necessidades urgentes das pessoas na comunidade. O objetivo do projeto mesmo é fazer com que eles estejam bem, né, se sintam seguros e as atividades corriqueiras, né, deles pudessem continuar sendo feitas. Tem muitos que moram sozinhos, estão distantes dos filhos e não têm esse apoio. Esse grupo, utilizando de todas as medidas de segurança, oferece auxílio para realizar compras de alimentos, medicamentos e também dispõe de profissionais de enfermagem para fazer curativos em casa. E achei fantástico quando eu vi no grupo, que colocaram no nosso grupo.
os dados, por onde podia ligar e o que é que vocês estavam fazendo. Eu achei excelente, porque tem hora que falta alguma coisa em casa e eu preciso de ir na farmácia, mas eu não quero ir, não posso ir, prefiro não sair. Além dessas atividades, a equipe auxilia no levantamento de informações das famílias necessitadas e arrecada alimentos e materiais de higiene para a distribuição de cestas básicas. Moro com meu filho, eu já estava assim pensando que eu tô com minha despensa vazia, sem nada. E de repente, né, apareceu vocês, né, Deus mandou vocês, Deus disse assim, eu não desamparo meus filhos. O serviço é gratuito, atende em média 30 famílias por semana e continua até durar a recomendação sobre o distanciamento social, juntamente com outras ações que vêm sendo desenvolvidas pelos estudantes na comunidade. E as pessoas mandam mensagens agradecendo, dizendo que foi fantástico, que estava desesperado, que estava orando, precisando de alguém para auxiliá-las nesse momento e a gente apareceu lá. É isso mesmo, Deus nunca nos desampara. A ADRA em Roraima celebrou o Dia do Índio em 2020 com uma ação de extrema relevância no combate ao coronavírus. Vamos rever a reportagem agora da Tatiane Lopes. Eles estão na cultura alegre, na história marcante e no sangue brasileiro. É no berço da maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, que encontramos também o maior número de indígenas do país. São cerca de 180 povos, somando mais de 200 mil índios. O grupo indígena Manaós, que habitava esta região do Rio Negro antes da descoberta do Brasil pelos europeus, foi quem deu origem ao nome Manaus, cidade que ainda possui o maior número de índios do país. São cerca de 20 mil morando só na capital amazonense. São desde povos resistentes, que têm sua identidade reconhecida pela sociedade, até povos livres, isolados, que não têm contato algum com o homem branco. Mas isso não impediu a tragédia da pandemia, que já deixou de ser anunciada e agora é um fato, também nos povos indígenas. Na população brasileira, os indígenas, eles certamente configuram um grupo de risco, né? É uma população que tem mais facilidade de ter doenças infecto-contagiosas pela precariedade de higiene, pouco acesso a água, sabão, álcool gel. O estado de Roraima, que no passado já pertenceu ao Amazonas, hoje é o lugar com a maior proporção de índios do país. São cerca de 11% da população. Por isso, a ADRA em Roraima desenvolve um trabalho voltado especialmente para eles. Em Roraima, nós temos 2 abrigos exclusivos para indígenas e um abrigo onde vivem indígenas e não indígenas. Aonde nós estamos neste momento é o abrigo do Cabanoco. Neste abrigo vivem mais de 800 pessoas, sendo que a maior parte deles são indígenas. E nessa localidade a ADRA está presente diariamente, trazendo orientações na área de saúde, na área de higiene pessoal e fornecendo para eles condições e acesso a itens de higiene e alimentação saudável. E foi no Dia do Índio que a data foi celebrada com ações importantes no combate ao coronavírus. Para esse combate nós trouxemos 3 ideias especiais. A primeira ideia foi trabalhar a questão do distanciamento social. A segunda ideia foi um grupo de voluntários e profissionais de saúde que fizeram avaliação nutricional e entregaram alguns medicamentos para que as pessoas possam ter o sistema imunológico cada vez mais saudável. E a terceira ideia, nós somente reforçamos aquilo que já é feito diariamente pelo nosso grupo de servidores, a ideia da conscientização, que a lavagem das mãos, que o cuidado da sua saúde começa com as coisas mais simples. A lavagem das mãos, a palma das mãos, por toda a mão completa, pela munheca, pelos dedos, esfregar os dedos na palma da mão, isso que temos que fazer. Para este povo, a ADRA é a linha de frente no socorro. Socorro na fome, socorro na informação. Socorro que se transforma em paz, numa canção da certeza de que Jesus voltará. Agora, já imaginou passar pela rua e se deparar com água e detergente para lavar as mãos? Pois isso está acontecendo no Espírito Santo por meio de um projeto que também tem levado kits de higiene para a comunidade. Vamos ver? Os postes da avenida principal do bairro Eldorado, cidade de Serra, no Espírito Santo, amanheceram assim,
com água e sabão para a comunidade. Um cartaz convida: lave aqui as suas mãos. O lavatório improvisado foi organizado por jovens da Igreja Adventista local, que também distribuíram kits de higiene para os moradores. O nosso objetivo é espalhar prevenção e esperança para as pessoas, né? Prevenção por meio da distribuição de kits de higiene, né? Álcool em gel, máscara, né, de proteção individual e também locais onde a pessoa possa lavar a mão. Então a gente improvisou uma pia em frente à igreja com balde e ali a pessoa pode lavar a mão, a pessoa que está passando na rua. E nos pontos de ônibus a gente está pendurando garrafas de água e detergente para também as pessoas poderem lavar a mão. E junto com o álcool em gel e os kits de higiene, a gente está entregando também o livro evangelístico do ano, que é o livro A Maior Esperança. E um livro que fala sobre esperança, né? Dias melhores virão, essa pandemia vai passar. Se Deus quiser, a gente vai sair fora dessa, tá bom? O que você achou do presente? Achei muito bom. Gostou do presente? Show de bola. Deus abençoe sua vida, tá bom? O grupo também preparou kits de limpeza para doar a famílias carentes, contendo água sanitária, detergente, sabão em barra, sabonete e pasta de dente. 50 unidades já foram distribuídas juntamente com cestas básicas. A gente pensou em uma maneira, né, prática e eficiente, que não precisasse de muitas pessoas, uma ação prática assim, para a gente poder mostrar para a comunidade que a igreja está presente, que a igreja está em ação, que a igreja continua trabalhando, que a igreja continua presente aqui no bairro, mesmo sem os cultos estarem sendo realizados no nosso templo ali, né? E vamos a mais um momento de interação com você aí de casa. Pode soltar. Carlos Juliano, de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso. Boa noite. Minha boa notícia é que Deus está fazendo grandes maravilhas em nosso meio. Amém. Isso é uma ótima notícia, realmente. Nós vamos para mais uma pausa rápida agora, mas em seguida tem as informações internacionais da ANN. E hoje a edição será especial só sobre a Conferência Geral, que foi adiada mais uma vez por conta da pandemia. Vamos te contar a nova data logo depois do intervalo. Eu te espero por aqui. Já estamos de volta e vamos agora à nossa conexão semanal com o pastor Williams Costa Júnior, da ANN, que traz informações hoje da Conferência Geral, a reunião mundial dos Adventistas do Sétimo Dia, que acontece geralmente a cada 5 anos. Mas devido à pandemia foi adiada pela segunda vez. E você vai saber agora a nova data e como tudo vai funcionar. Devido à pandemia, a Igreja Adventista decide realizar a Assembleia Geral em junho de 2022. Em condições normais, o principal encontro da denominação aconteceria no ano passado. Num período de 10 meses, é a segunda vez que a reunião precisou ser adiada por motivos sanitários. Os detalhes você confere agora nesta edição extraordinária da ANN. De 6 a 11 de junho do próximo ano. Esta é a nova data da Assembleia da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Originalmente, o principal evento da denominação seria realizado no fim de junho do ano passado. Mas com a pandemia do novo coronavírus, tudo mudou. Apenas o local do encontro, a cidade de Indianápolis, nos Estados Unidos, continua o mesmo. Inicialmente, a conferência foi reagendada para os dias 20 a 25 de maio deste ano, 2021. Mas devido aos altos números de infecções e mortes ligados ao novo coronavírus, os planos precisaram ser novamente alterados. E foi por meio de uma reunião digital na terça-feira, 12 de janeiro, que os integrantes do Comitê Executivo de todo o mundo decidiram não mais realizar a reunião neste ano. O órgão transferiu a sessão, como já mencionamos, para os dias 6 a 11 de junho de 2022. O comitê ouviu relatórios da Sede Mundial Adventista, de oficiais de saúde da denominação, de coordenadores de logística e consultores jurídicos. O novo plano, votado pelos líderes e membros voluntários, agora adia a data por quase 2 anos,
a partir daquela que originalmente foi programada. Isso é permitido pela Constituição da Igreja Adventista. O presidente mundial dos Adventistas, pastor Ted Wilson, começou a reunião de 2 horas delineando o processo de coleta de dados e discussão que trouxe as recomendações aos participantes. Wilson disse que as diretrizes estão vindo com uma abordagem consensual de grupos como oficiais das divisões mundiais, profissionais de saúde, da Adventist Risk Management e do gabinete do Conselho Geral da denominação. O presidente ainda destacou que a decisão é algo que veio de uma infinidade de informações e conselheiros. Após consultar líderes de vários continentes sobre a possibilidade de comparecimento à sessão de maio deste ano, algumas preocupações foram relatadas. As principais incluem proibições de viagens, restrições de quarentena e problemas na obtenção de visto para entrar nos Estados Unidos. Peter Landless, diretor mundial de saúde da Igreja Adventista, compartilhou as estatísticas atuais da Covid-19 e as preocupações de seguir em frente com uma reunião deste porte. Dado o número crescente de infecções com possibilidade de vírus mais infecciosos e agressivos, Landless disse que seu departamento recomendou o adiamento da Assembleia da Associação Geral. Depois das apresentações e discussão, a recomendação de mudar as datas para junho de 2022 foi colocada em votação de forma eletrônica e aprovada por 185 votos a 9. É importante destacar que a Constituição da Associação Geral dos Adventistas não permite a participação eletrônica em suas sessões feitas a cada 5 anos. Inclusive, a alteração deste item é um dos principais pontos que o presidente mundial dos Adventistas, o pastor Ted Wilson, quer votar na próxima Assembleia. Nós vamos manter você informado de qualquer nova decisão sobre este assunto. O momento é de orar e nos humilharmos diante de Deus como cristãos, como igreja e individualmente, pedindo a orientação do Espírito Santo em cada uma de nossas decisões. Os sinais nos dizem claramente: Jesus muito em breve vai voltar. A qualquer momento, se Deus quiser, voltamos com mais notícias de fé, amor e esperança. Que Deus abençoe e um abraço. Um abraço, pastor. Deus o abençoe também. Temos visto inúmeras ações voltadas à solidariedade e apoio a quem sofre em meio ao caos dos últimos dias. No Paraná, a Igreja Adventista tem feito diferentes ações também. Uma delas, em especial, é o socorro de membros mais carentes. Vamos rever essa linda reportagem da Letícia Souza. Algumas cestas já estão prontas, outras já até foram entregues, mas ainda há muitas para se montar. Quilo por quilo vai se juntando e dentro de uma sacola plástica se torna uma cesta básica. Um presentão para quem nesse momento precisa nem só de pão espiritual, mas também de alimento físico. A igreja, como instituição, entendeu que ela deve ajudar prioritariamente os nossos irmãos, né? Aqueles que sempre estiveram na linha de frente, sempre que a igreja precisou deles, estiveram prontos, não é? Mais de 2.000 cestas básicas como essas serão entregues, atendendo famílias carentes que tiveram seus recursos reduzidos devido aos efeitos do coronavírus na economia do país. Essa é apenas uma iniciativa direto da administração da igreja. A ideia é que os membros também se mobilizem nas igrejas locais. A ASA ela já tem um trabalho sistemático que ela realiza, um trabalho contínuo, né, que envolve cursos, envolve assistência de várias formas, mas nesse momento da crise, assim que começou a intensificar a crise, nós imediatamente reunimos todos os líderes, né, os líderes distritais locais, e nós partimos para uma força-tarefa, que é SOS Cesta Básica. Então nós já instruímos os irmãos que cada igreja do nosso campo, são quase 240 igrejas, ela se torna um
QG, elas se tornam um ponto de arrecadação. Eu creio que com esse incentivo da associação, os irmãos já vão começar a expandir isso, perder um pouquinho o medo dessa pandemia, não o medo dela em si, da doença, mas se motivar para estar ajudando as pessoas. Mais do que observar e acompanhar, é hora de ser parte da solução do problema. Eu fico muito feliz por fazer parte dessa igreja, né? E no meu ponto de vista, é um trabalho maravilhoso que a igreja está fazendo. Primeiramente, como a Bíblia diz, né? Ajudando os irmãos de fé. E a partir desse momento, que Deus possa tocar também no nosso coração para que nós possamos estender isso à comunidade. Além de orar e compartilhar palavras de apoio, é hora de agir, mostrando o amor de Cristo através de ações sociais e atitudes cheias de solidariedade, compartilhando aquilo que o próximo precisa, mas infelizmente nem todos têm. Eu gostaria inclusive de fazer um apelo a todos os irmãos cooperarem, não é? Recoltarem com os amigos, vizinhos, empresários e trazer então mantimentos para a sua sede e para nós podermos atender agora não só os irmãos, não é? Mas também a comunidade. Por mais que as autoridades médicas recomendem o distanciamento social como medida primária de prevenção contra a pandemia da Covid-19, é difícil dizer para ficar em casa para quem mora na rua. Em Salvador, capital da Bahia, são cerca de 6 mil pessoas vivendo nesta condição. Mas uma ação humanitária da ADRA garantiu alimento e roupas limpas para esta população. Veja como foi. É só olhar para o lado e o problema vai estar lá. Nos grandes centros urbanos, a população de rua está vulnerável ao coronavírus. São pessoas abaixo da linha da pobreza, sem moradia definida. É um dilema da era do isolamento social como medida de enfrentamento à pandemia. Como dizer, fique em casa, para quem não tem onde morar? Em Salvador, capital da Bahia, são mais de 6 mil pessoas vivendo nesta situação. É uma realidade que torna ainda mais importante o trabalho de acolhimento realizado pela ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Por meio de um caminhão de resposta à emergência, conseguiu servir cerca de 12 mil refeições para pessoas em situação de rua em 15 dias, além de lavar mais de 5 toneladas de roupa, por meio da lavanderia industrial. Tem toda essa organização de montar os kits, de separar e de entregar de mão em mão para que os voluntários eles distribuam para a população. E aí depois a gente tem também o almoço, a gente também recebe as refeições que vem de fora e a gente também organiza todas essas refeições lá dentro, monta mais uma vez o kit com talheres e sucos, etc. E aí a gente também faz essa entrega para a população. Nós temos um grande contingente de pessoas em situação de rua na cidade do Salvador, pessoas que estão tendo um acolhimento pelas ações do governo, mas sem dúvidas, principalmente pelas ações em parceria com instituições como a ADRA. Esse caminhão tem nos dado a oportunidade de fazer essa lavagem de roupa industrial, de ofertar alimentação, mas sobretudo acolhimento. Se houvesse um rosto para expressar gratidão a todo esse trabalho, poderia muito bem ser o de Marcelo. Ele já foi motorista de ônibus, lojista e servidor da Câmara Municipal de Vereadores, mas sofreu um desgaste com o fim do casamento e a perda do emprego. Às vezes à noite eu venho aqui esperar um carro, um café com a sopa, com alimento. Com a ajuda da ADRA, Marcelo encontrou forças para preparar currículos e entregar assim que tiveram a oportunidade. O agradecimento veio em forma de um cartaz que ele mesmo preparou e colocou em local próximo ao serviço de acolhimento da agência. E tenho certeza que Deus colocou no coração dos dirigentes, do ADRA, para fazer essa obra social muito bonita. E é espelho, é exemplo para muitas igrejas, para outras pessoas aí fazer o mesmo. A ADRA é exemplo, verdadeiramente. A gente sabe, gente, da situação crítica no Amazonas, principalmente na capital, Manaus. Mas a boa notícia é que a ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, tem feito a diferença por lá também no que diz respeito ao abastecimento de oxigênio para os pacientes com Covid-19. Por isso, eu converso agora com o jornalista Ivo Mazo, que está na região e tem os detalhes para a gente. Ivo, seja muito bem-vindo ao Revista.
Obrigado, Darcy. Uma alegria poder falar direto desse lugar que agora se tornou praticamente o centro da pandemia do Brasil. Manaus, que infelizmente tem sido afetado e muita gente perdendo a vida. E agora a necessidade, a fome e a falta de oxigênio também bateu as portas de Manaus. Com certeza. E a gente, como igreja, a gente tem não só orado, mas atuado aí. E você está preparando uma reportagem especial para a sexta que vem sobre o trabalho da ADRA aí em Manaus, certo? O que podemos esperar, o que você tem visto por aí? Darcy e telespectadores da Novo Tempo, do Revista Novo Tempo, realmente a Igreja Adventista, a ADRA, a agência também de desenvolvimento, tem feito uma campanha lindíssima. Para você ter uma noção, essa campanha já conseguiu arrecadar cerca de 19 mil horas de oxigênio. Um cilindro, como dizem por aí, uma bala de oxigênio de 50 litros, ela consegue manter uma pessoa, se ela estiver usando em tempo integral, de 2 a 3 dias. E a ADRA já conseguiu, através das ajudas que tem recebido de todas as partes do Brasil e do mundo, mais de 19 mil horas de oxigênio para manter essas pessoas que estão em casa e também em algumas unidades de saúde do interior. Como vocês sabem, Manaus tem uma certa dificuldade com a logística, porque não existe meio de transporte terrestre, só aéreo ou por meio de rios. E isso meio que atrasa, e o interior está sofrendo muito. Mas a ADRA, através dos agentes, voluntários e também funcionários, tem dedicado muito nessa entrega de oxigênio e também atendendo famílias necessitadas com cestas básicas, Darcy. E na próxima reportagem, talvez na próxima semana, né, nós estaremos mostrando um pouquinho desse trabalho lindíssimo que a ADRA tem feito por aqui, além da entrega de EPIs. Eu tive a oportunidade de visitar algumas unidades de saúde com a equipe da ADRA e a gente pode, então, notar que muitos profissionais de saúde acabam usando aquela máscara que, em tese, deveria se durar 2 horas e deveriam se trocar, mas eles não têm outras máscaras para serem substituídas, mas graças às doações que estão chegando através da ADRA, esses profissionais já receberam mais de 22 mil kits de EPIs em algumas unidades de saúde da capital e também do Amazonas. Que bênção. Agora, quanto à instalação dessa usina aí, não foi algo fácil de se conseguir, não é mesmo? Conta pra gente como Deus agiu nessa questão. É verdade, Darcy. O Hospital Adventista de Manaus literalmente recebeu um milagre de Deus. Hoje conversei com o diretor do hospital, pastor Gideon Basílio, e ele estava me contando um pouquinho sobre como Deus tem operado milagres em meio à pandemia. A compra de uma usina de oxigênio, que na verdade eles compraram uma e acabaram recebendo a doação de uma outra usina, também da ADRA e da Igreja Adventista, para você ver como Deus já estava preparando essa usina para esse momento. Há mais de 2 anos, o Hospital Adventista já estava tentando negociar uma usina, mas devido a algumas entraves de documentação e alguns políticos também, não era possível. E depois de 2 anos de negociação, foi possível a compra dessas 2 usinas de oxigênio para o Hospital de Manaus. Outro milagre foi o transporte dessa usina. Como Manaus está isolado praticamente do resto do Brasil, como eu disse, só aéreo ou por transporte aquático, esse transporte do Rio de Janeiro para cá, da usina, que deveria durar em torno de 30 a 45 dias, o transporte durou menos de 12 horas até aqui. Deus é tremendo. Outro milagre ainda, Darcy, é que a instalação de uma usina de oxigênio para atender um hospital, como o Hospital Adventista de Manaus, dando literalmente vida aos pacientes internados com o novo coronavírus, essa instalação, em média, se fosse muito rápida, duraria em torno de 1 semana. E os profissionais ungidos, protegidos e orientados pelo Espírito Santo, eu tenho certeza nisso, instalaram as 2 usinas de oxigênio
em 12 horas. Amém. Imediatamente ela já começou a distribuir o oxigênio a todos os pacientes do hospital e, claro, dando segurança àqueles que estão internados e vida também, né? Porque o oxigênio se tornou vida aqui em Manaus. Verdade, com certeza. Ivo, muito obrigada. A gente fica aguardando aqui com ansiedade a sua reportagem na semana que vem, viu? Um abraço para você. Até lá, a gente se vê. Tá certo. Gente, e a ADRA tem feito um trabalho brilhante, como você viu aí, né? E se você quiser colaborar ou saber mais sobre como ajudar, acesse adra.org.br. E agora nós vamos ao nosso giro de boas notícias, hoje com a Gabriela Frontini, que já está por aqui. Tudo bem, Gabi? Feliz sábado! Tudo bem. Boa noite, Darcy. Boa noite. Feliz sábado para você. Adorei essa entrevista, viu? Tô curiosa aí para semana que vem. Semana que vem vai estar aqui. Tem feito realmente um lindo trabalho. Verdade. Vamos correr aqui, que eu sei que tem muitas boas notícias. Oba. Eu também estou com um giro recheado hoje aqui. Vamos lá. E olha só, a gente mostrou aqui nessa semana algumas ações, hoje você viu no Revista, de os Calebs, né? Ajudando ali na questão do Enem. E pelo menos 3 instituições de ensino ali do Espírito Santo, né, nas duas, na Grande Vitória e uma na região norte do estado, os jovens adventistas oraram com os vestibulandos. Foi a maneira encontrada ali para que eles pudessem ajudar no alívio da tensão causada pela prova, que a gente já passou por isso e sabe que não é tão fácil, né, Darcy? Então, usando álcool em gel, máscara, os mais de 40 jovens garantiram um contato seguro com os participantes. A iniciativa fez parte de uma série de movimentos voluntários motivados ali pela missão Caleb. E além disso, o grupo também distribuiu 300 pacotes de biscoito e cartões com um verso bíblico. No município de Pinheiros, os voluntários entregaram 130 pacotes de biscoitos, além de carregarem no peito uma plaquinha convidando os participantes do Enem para fazerem uma oração. Já na cidade de Serra, ali na Grande Vitória, os Calebs apostaram em placas coloridas de cartolinas com frases motivacionais. Tudo isso ajuda a pessoa a se sentir mais confiante, né? Com certeza. A gente sabe como a oração alivia, né? Exatamente. Mais uma notícia do Giro aqui, Darcy. Uma outra boa notícia que eu quero trazer aqui é que alguns hospitais, né, adventistas já iniciaram a vacinação contra a Covid-19 com os profissionais da saúde. Sim. Nós vamos ver agora com a jornalista Ayane Caroline, que fica ali na região do Rio de Janeiro. Vamos ver. Vamos ver. Olá, Darcy, olá, Gabriela. Na Rede Adventista Silvestre de Saúde, que conta com unidades no Rio de Janeiro, a imunização contra a Covid-19 começou desde o último dia 19 de janeiro. Segundo a direção do hospital, cerca de 70% dos colaboradores já foram vacinados, sendo que destes 100% daqueles que trabalham diretamente com pacientes com coronavírus já receberam a vacina. A previsão é que todos sejam vacinados de acordo com o cronograma do Ministério da Saúde. Boas notícias, não é mesmo? Eu volto com vocês aí no estúdio. Com certeza, ótimas notícias, Gabi. E quando a gente vê isso sendo aplicado dentro de uma instituição da igreja, a gente sente que está mais pertinho de chegar a nossa vez, né, Darcy? É verdade, ansiosos. No Hospital Adventista do Pênfigo, no Mato Grosso do Sul, também os profissionais já começaram a ser vacinados. E dessa vez é a jornalista Charlize Alves que traz os detalhes. Vamos ver. Vamos ver. A Secretaria de Saúde de Campo Grande disponibilizou 200 doses da vacina Coronavac para os profissionais do Hospital Adventista do Pênfigo. A entrega foi realizada no dia 20 de janeiro na unidade matriz da instituição pela Guarda Municipal. Dioné Araújo foi a primeira a ser vacinada no hospital. A enfermeira de 37 anos disse que a vacinação foi tranquila e sem desconforto algum. O hospital priorizou neste primeiro momento imunizar médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, profissionais de higienização e a capelania por atuarem na linha de frente à Covid-19. A campanha teve 100% de doses aplicadas. Estão previstas mais doses para imunizar todos os colaboradores do Hospital Adventista do Pênfigo. Inclusive, essa semana a gente falou bastante sobre vacinação contra a Covid aqui, muitas notícias falsas andando por aí e a gente tem a missão aqui de levar a verdade até você. Por isso a gente traz aí os médicos que estão inteirados totalmente deste assunto para que possa esclarecer as dúvidas, né, Gabi? Com certeza, achei super bacana, né? E quem sabe ele volte na próxima semana para responder mais dúvidas, sempre pelo nosso WhatsApp, né, Darcy? Sempre pelo nosso WhatsApp. Se você quiser participar, viu? Você sabe que o Revista está de segunda a sexta, sempre às 6h45. E você pode mandar. Você tem alguma dúvida
sobre vacinação contra a Covid, a gente traz um médico aqui para responder a sua questão. Nosso WhatsApp está aí na sua tela, é só mandar para a gente. Legal. Agora, ainda falando ali sobre o Hospital Adventista do Pênfigo, eu conversei mais cedo com a jornalista Charlize e ela confirmou ontem, na verdade, quinta-feira, os outros profissionais do hospital também foram vacinados, né? Porque ela termina dizendo que logo ia ter uma outra fase. Essa outra fase já começou ontem mesmo, então a gente fica feliz. Com certeza. Mais uma notícia aqui boa do Giro. Na verdade, a Daiane já esteve aqui trazendo essa informação, mas eu quero reforçar porque esse evento ainda não acabou. Trata-se da conferência online sobre os eventos finais promovidas pela Safeliz, que é a editora oficial da Igreja Adventista lá na Espanha. Essa série é para tratar especialmente de eventos finais da história desse planeta. São 24 entrevistas, cada uma com uma abordagem diferente desse assunto, com o objetivo de entender melhor o momento e o significado do que nós estamos vivendo e os acontecimentos antes e depois da volta de Jesus. Então, são 24 pastores e teólogos de diferentes países participando desse evento, alguns deles conhecidos como ali o pastor Alejandro Bulhon, o pastor Luiz Gonçalves, o pastor Mark Feeling, o professor e pastor também Rodrigo Silva e vários outros. Tudo online, viu, gente? Pelo site safelizbibles.com/eventos finales. Está em espanhol porque a maioria ali está em espanhol, mas todo o conteúdo dele também está disponível em português. Então, como ele ainda não acabou, vai até o final de semana, achei interessante a gente reforçar aqui. Com certeza. E para finalizar, Darcy, um recadinho bem importante que eu fiquei sabendo ontem. Algumas pessoas, infelizmente, estão usando o nome do Anjos para tentar aplicar um golpe, né? Ligando para as pessoas pedindo doação. O Anjos pediu para que eu falasse aqui no Giro. Nós não ligamos pedindo ligação. São vocês... Doação. Exatamente, pedindo doação, perdão. São vocês aí de casa, voluntários, que ligam dizendo que querem doar. Então, a gente só retorna a ligação. Ah, caiu numa caixa postal porque estava fora do horário comercial, aí a gente retorna a ligação. Mas isso tem que partir de vocês, então muito cuidado com isso, tá bom? É verdade. O telefone do Anjos está aí na tela, é você que tem que tomar a iniciativa de ligar. Nós não ligamos, apenas retornamos a sua ligação, viu? É isso, por hoje é só aqui comigo. Muito obrigada, Gabi. Boa noite para você. Boa noite. Tchau, pessoal. Bom, e chegou a hora de ver quem mais mandou boas notícias aqui pra gente, pro nosso WhatsApp 0 operadora 12 98135 2908. Se você ainda não mandou sua mensagem, corre que dá tempo. Vamos ver quem participa. Aline Jesus, de Ibicuí, na Bahia. Boa noite, Darcy. Sou grata pela minha filha Ana Vitória, que foi um milagre de Deus em nossas vidas. Ela também é um anjinho da esperança. Glória a Deus por isso. Um beijo para você e para sua filha. Maria José, de Manaus, no Amazonas. Olá, Darcy, tudo bem? Tudo ótimo. No último sábado, a Escola Sabatina foi apresentada por nossas crianças. Foi muito lindo de vê-las participando ativamente na igreja. Beijos, eu imagino, Maria José. Um beijo para você e para essas crianças de Deus. Vamos para o último intervalo de hoje. Mas fique por aqui porque ainda temos o quadro Fé em Ação, com mais um lindo projeto apoiado pela Federação dos Empreendedores Adventistas. E tem também uma reportagem sobre o Dia da Saudade. É daqui a pouco, eu volto já. De volta e chegou a hora do Fé em Ação, o quadro que sempre nos traz histórias emocionantes. Hoje vamos rever o encontro que reuniu diversos motociclistas adventistas. Acompanhe. Hoje eu estou aqui na TV Novo Tempo e, como sempre, vim falar de ações que transformam, de uma vida dedicada a amar e servir. Então não sai daí, porque o Fé em Ação começa agora. Hoje, aqui na parte externa da TV Novo Tempo, nós temos convidados muito especiais. O Ministério dos Motociclistas Adventistas, que é parceiro da Federação dos Empreendedores. Um projeto que une pessoas com a mesma paixão, que transforma um hobby em um ministério e que, junto com a fé, caminha na mesma missão, falar de Jesus. Este é o primeiro programa oficial do AMM a nível de Brasil e a nível de Estado, desde que começou a pandemia. E para que esse programa fosse realizado, várias medidas de segurança foram tomadas. Dentre elas, é que fosse necessário que a Secretaria de Saúde autorizasse esse evento. E dentre as medidas preventivas são distribuição de máscaras,
álcool gel e distanciamento mínimo de 2 metros entre uma pessoa e outra e entre uma motocicleta e outra também. E aí a gente começa a entrar num problema, porque como fazer um evento para 200 pessoas no meio de uma pandemia? Como seguir as regras, seguir as normas, não infringir nada e ao mesmo tempo a gente tem o outro lado da moeda, que é animar o nosso pessoal. Muitas pessoas não estão sofrendo com o coronavírus, não estão sofrendo com outras doenças, mas estão sofrendo de depressão, estão se entregando a doenças às vezes até piores, que a gente às vezes nem sabe. Então, para poder animar a galera, a gente falou, não, a gente tem que fazer esse evento, de algum jeito, porém dentro das normas. As pessoas estão adoecidas emocionalmente falando, e o distanciamento causa muito mais, potencializa muito mais esse sentimento. Então, o motociclista gosta de estar junto, as pessoas, a humanidade gosta de estar junto. Então, com essa pandemia, ficou muito mais difícil. As pessoas ficaram depressivas, ficaram angustiadas, perdendo o emprego. E um encontro como esse significa muito, a gente encontrar as pessoas, mesmo não podendo se abraçar, bater com as mãos e conversar pertinho, mas já é importante. A gente está vendo colega que veio de longe, veio pessoas do Paraná, de Brasília, de São Paulo, de vários lugares, estar aqui se encontrando. Isso é muito importante para o motociclismo, sobretudo para o Ministério de Motociclistas. O que eu mais estava sentindo falta nessa pandemia é justamente deste convívio, desta irmandade, deste entrelaçamento. A vontade era de abraçar a cada um, apertar, bater nas costas, mas não é possível. Mas existe uma emoção muito forte, né, que a gente chega a sentir o coração pulsar muito, muito, muito em ver essa irmandade, pessoas de vários locais, né, diferentes, unidos em um só propósito, a mesma fé, que é estarmos juntos, irmanados e, neste momento, compartilharmos a palavra do Senhor. Claro que cuidando com todos os protocolos de saúde, nós estamos muito preocupados com isso, mas nós precisamos desta união, precisamos nos alimentar da palavra de Deus, da confraternização entre os amigos, para termos mais força ainda para pregar o Evangelho. Por isso é importante essa reunião, é a primeira, é tipo um renascimento do AMM após a pandemia. Olha, eu sou pastor dessa igreja há mais de 30 anos e eu sempre admirei esses ministérios especiais. E eu gostaria e quis dedicar parte do meu tempo, que não é muito, eu atuo como gerente de vendas e marketing da Casa Publicadora Brasileira, mas sempre que eu posso eu estou com os motociclistas, porque é uma forma de pregar o Evangelho para um grupo que de outra forma não receberia a mensagem do Senhor. Por isso eu estou envolvido nesse ministério. A Federação dos Empresários, ela surgiu num momento muito particular da minha vida. Na verdade, o meu pai fazia parte da Fé, ele tinha uma empresa por um tempo e ele estava no grupo ainda. Ele não faz mais parte da Fé, mas ele estava no grupo da Fé. E ali, quando o Vander assumiu na presidência, ele mandou uma mensagem dizendo, olha, se você tem algum ministério que você quer divulgar e tudo mais, por favor, entre em contato com a gente. No mesmo segundo, meu pai viu a mensagem, eu estava no meu quarto, lembro como se fosse hoje, estava no meu quarto, ele gritou, filho, o que você acha da gente mandar uma mensagem aqui? Eu falei, pode mandar. Depois que eu conheci a AMM, eu vi o quanto esse grupo pode atuar através de pessoas que não teriam oportunidade de receber o Evangelho, talvez dentro desse próprio nicho que eles gostam. Eles trazem diversas formas de vida que são diferentes das que nós estamos acostumados. E é aí que entra o contexto deles se inserirem num grupo de pessoas que podem ter uma recepção à verdade de uma forma diferente. A Federação dos Empreendedores Adventistas é um parceiro grande, muito forte do AMM. Em vários eventos nós temos participado juntos, como em Curitiba, em Brasília e vários locais regionais. E essa parceria é muito bom porque solidifica a importância de trabalharmos unidos como ministérios, independentes da Igreja Adventista, porém unidos em um só propósito, que é levar a mensagem do Evangelho, proclamar que existe paz, que existe esperança e que Jesus está às portas. O Ministério dos Motociclistas Adventistas também coleciona histórias de transformação.
pessoas que buscam um novo sentido para a vida e mais contato com Deus encontram neste ministério uma família e também novas perspectivas. Como adolescente, acabei me afastando da igreja, mas sempre tinha no coração de retornar para a igreja, sempre lembrava com carinho e saudades. Por um acaso, passeando em Campos do Jordão, eu encontrei um grupo de motociclistas que chamava MCA. Quando eu olhei, eu falei assim, nossa, MCA, adventista. Aí fizeram uma oração, conversaram bastante, trocamos o telefone, aí eles viraram e falaram assim, acabou suas férias, vamos voltar para a igreja. Estavam montando o AMM em Guaratinguetá e me apresentaram. Aí fui conhecendo, eles montando o motoclube e no dia da abertura da regional eu acabei me batizando na igreja central. Nós já vivenciamos uma infinidade de histórias de pessoas que estavam até deprimidas, pessoas que estavam distantes da igreja, que não viam mais esperança nem perspectiva de vida, sobretudo vida social. E quando conheceram o AMM, as possibilidades de viajar, de conhecer novas pessoas, viver histórias, sobretudo história de evangelismo na estrada, nas cidades onde a gente chega, isso mexeu muito comigo e com muitas pessoas. Por ser um ministério de motociclistas ligado à igreja, que não é distante, ligado à igreja, isso tem buscado muitas pessoas a se interessar por esse ministério e fazer parte do AMM. Eu já falava de Deus para algumas pessoas, né? Pessoas mais íntimas e tudo mais, a gente sempre conversava, falava alguma coisa de Deus, mas não como o AMM. O AMM deu uma porta diferente, porque o AMM me fez ser adventista, me fez ser um cristão. Por quê? Eu carrego no peito o logo do adventista, eu me visto de preto, sou totalmente diferente, vamos dizer assim, no cotidiano de dentro de uma igreja, né? E eu acho que eu tomei mais liberdade em falar de Deus com os amigos, né? Chegando primeiro apresentando um motoclube, me deu a oportunidade, né, de você falar do motoclube e falar que é um motoclube cristão. Isso faz com que as pessoas sintam curiosidade de saber, mas como assim um motoclube cristão? Quando você começa a falar, as palavras vêm, o Espírito Santo vem dando um ânimo, né, pra gente, que a gente vai falando sem muito mesmo perceber que a gente está falando de Deus para uma pessoa. Trabalhava com o Robson, ele já é adventista e eu não, mas ele falava para mim, na verdade ele não tinha um jeito de chegar em mim para falar. Aí fazia 3 meses que eu tinha perdido meu pai e ele já fazia parte do motoclube. Aí ele comentou comigo, tem um motoclube assim, assado, você não quer participar? Eu falei, Robson, é até interessante para mim, mas eu não sou adventista. Não, isso não é problema, vamos lá, a gente conhece. E depois, quando eu entrei no AMM, depois de 2 meses no AMM, o Cristiano começou a passar por uma tribulação. Eu estava para baixo, a perca do meu pai, eu estava bem para baixo. Então, ele conseguiu levantar eu de novo e deu, vamos dizer assim, voltei a viver de novo. Lógico, meu pai faz muita falta, mas ele me ensinou a seguir de novo. Precisa ser adventista, você só precisa ir. Vai ter uma reunião no sábado à noite, eu preciso que você vá. A alegria foi demais a hora que eu vi o Cristiano lá. E nesse momento a gente foi para a reunião e tudo mais, e ele sentiu o aconchego, né? Eu acho que era o ponto fundamental no momento que ele estava precisando, aquele abraço, aquele calor, né? Que o motoclube tem, que é o abraço forte. Hoje a gente tem um distanciamento em que a gente fica meio assim, nossa, que ruim. A gente quer abraçar, mas não pode. Mas esse aconchego, esse demonstrar como é ser cristão, né, para uma pessoa, foi muito gostoso, foi diferente. Deus é tudo, tudo. Não tem, é Deus em primeiro lugar. Se a gente for fazer alguma coisa e não colocar Deus na frente, a gente não vai para lugar nenhum. Nós trabalhamos tantos anos juntos e eu não consegui falar de Cristo para ele, né? E logo quando eu entrei no AMM, eu tive a oportunidade de apresentar a Cristo para ele, de uma forma diferente, uma forma que assim, não é eu chamar ele, vamos na igreja e vamos assistir um culto, não é isso. Falei para ele, vamos andar de moto, vamos passear, vamos pegar a estrada, vamos conhecer uma galera diferente, vamos apresentar Cristo para as pessoas. Ele é mais do que um amigo para mim, ele é meu irmão, cara, eu considero ele como meu irmão. Porque o que ele fez para mim, nenhuma outra pessoa faria. Nenhuma outra pessoa faria. Nós trabalhamos 10 anos juntos, né? E assim, quando a gente estava trabalhando junto, eu conseguia ver no semblante dele como ele estava, né? Assim, a forma depressiva como
ele se encontrava naquele momento. E hoje eu vejo o Cristiano, o sorriso no olho, sabe, aquele brilho. E isso me emociona, né, porque eu vejo que foi Cristo que me usou, né, como uma oportunidade, e hoje ele pensa diferente. Ele faz um trabalho buscando apresentar Deus para as pessoas. Deus é para mim o que, como que eu posso dizer, Deus é tudo, tudo. Quando eu conheci o AMM, foi exatamente num dos dias mais desafiadores da minha vida, onde eu estava sem vontade nem de viver por questões familiares. Mas a minha aproximação maior de Deus foi quando a gente começou a dar estudo bíblico, quando a gente começou a ter material evangelístico do AMM. Ao a gente conversar com o irmão motociclistas, sentir a necessidade de conhecer mais das doutrinas, da volta de Jesus, para poder ensinar e falar isso para as pessoas. A quantidade de batismos que o AMM já trouxe, né, para a igreja, pessoas conhecendo a Cristo através desse ministério, nos deixam muito mais empolgados, muito mais animados para estar próximo de Deus, estar inserido na igreja e levando esse evangelismo sobre rodas. Ser o capelão de mais de 3.000 pessoas que andam de moto todos os dias para pregar o evangelho, que enfrentam perigos destas estradas, me faz ter uma atenção redobrada com a palavra de Deus, muito joelho aí no chão, orando por cada integrante do nosso ministério para que Deus nos proteja. E com isso eu tenho crescido também espiritualmente. Para mim, o AMM salvou minha vida. E quando a gente se encontra com pessoas que tiveram isso também é diferente. O encontro, por mais distante que seja, por mais que tenha um distanciamento social, mas da gente estar perto, no mesmo ambiente, com 2 metros de distância de um para o outro, já é demais pra gente, porque o AMM é uma família. Nós somos uma família. Temos problemas como qualquer outra família. Temos dificuldades como qualquer outra família. Mas a gente enfrenta elas juntos, separados. E por isso a importância desse evento, por isso a importância da gente estar junto, por isso é importante, sabe, tem, como eu disse, pessoas sofrendo em casa porque estão enclausuradas e ficam naquela de será que eu saio, será que eu não saio, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. E a gente não pode simplesmente achar que a vida acabou, a gente precisa continuar. Só que para continuar, agora a gente tem que continuar de um jeito diferente, o que eles estão chamando agora de novo normal. Talvez por muito tempo a gente seja obrigado a usar essa máscara, talvez por muito tempo a gente seja obrigado a usar álcool gel, talvez por muito tempo eventos tenham que ser dessa maneira com distanciamento social. Agora vamos esperar todo esse tempo passar, 1 ano, 2, não sei quanto tempo isso vai acontecer, para depois a gente sair de casa, encontrar com os nossos irmãos, levar a palavra de Jesus. Que alegria ver como esse ministério faz a diferença na vida de tantas pessoas. O Fé em Ação chegou ao fim, mas nós nos encontramos na semana que vem. Até lá! Até lá, Bárbara, que grande evento do AMM, um ministério que já transformou muitas vidas e que continua sempre levando pessoas para mais perto de Jesus. Bênção pura. E você pode encontrar mais informações do AMM no site feadventistas.org.br. Acessa lá. Você está sentindo saudade de alguém? Ou saudade de fazer alguma coisa? Eu estou, viu? Porque nesse momento de pandemia mal pude ver meus parentes, meus amigos, sair para passear ou algo do tipo, viu? Estou com muita saudade. Mas, se Deus quiser, isso tudo logo vai passar. Você crê nisso? Amanhã se comemora, aqui no Brasil, o Dia da Saudade. Essa palavra que carrega um significado tão forte e profundo, tem um dia especial no nosso calendário. Veja só. Saudade. 3 sílabas que formam uma palavra com um significado tão forte e tão brasileiro que aqui no Brasil temos até um dia para isso. O Dia da Saudade. Você com certeza já ouviu falar que essa palavra não tem tradução em outros idiomas. Bom, não é bem assim. É um sentimento que todos no mundo sentem, sem exceção, e cada povo encontrou formas de descrevê-lo, mas só a gente consegue resumir tudo em uma palavra. Quer dizer, a gente e os poloneses. Pois é, eles também têm um termo exato para esse emaranhado de sentimentos e emoções. Eles chamam de tęsknota.
Essa fama de intraduzível cresceu principalmente quando a empresa britânica Today Translation divulgou uma lista das palavras mais difíceis do mundo de traduzir adequadamente, com as opiniões de 1000 tradutores profissionais. Saudade ficou em 7º lugar. Mas também pudera. É uma palavra muito usada, é indissociável da nossa cultura e tem um significado muito amplo. Afinal, ela se refere a pessoas, lugares, momentos e muitos usam até para falar de comida. Mas saudade descreve também a mistura dos sentimentos de perda, falta, distância e amor. Uma das palavras mais difíceis do mundo de se traduzir expressa um sentimento de igual complexidade. Como boa parte da língua portuguesa, a palavra tem origem no latim, solitate, que significa solidão. Foi e ainda é uma das palavras mais usadas em poesias e em músicas. E isso é algo muito interessante, porque ao mesmo tempo que ela traz a conotação de nostalgia, tristeza e falta, isso também é algo bom. Nos faz lembrar que temos sentimentos, que amamos, vivemos e saboreamos. Saudade é a dor de uma ausência que temos prazer em sentir. E vamos às últimas participações de hoje pelo nosso WhatsApp. Solta aí. Gessé de Manaus, no Amazonas. Olá, Darcy, minha boa notícia é que minha esposa me presenteou com um jogo de 5 camisas como esta e eu fiquei super feliz, que legal. Como trabalho como motorista de aplicativo, vou distribuir meus panfletos convidando os passageiros a assistirem a TV Novo Tempo como um autêntico anjo da esperança. Louvado seja Deus, muito obrigada, Deus abençoe vocês. Solta a próxima aí. Tainá de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Boa noite, Darcy, minha boa notícia é que neste mês eu entreguei minha vida a Jesus na Igreja Adventista de Nova Esperança. Que Jesus te abençoe muito nessa nova etapa. Tudo de bom, Tainá. Fábio do Recife. Oi, Darcy, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. A minha boa notícia é que o Luiz Miguel está muito feliz por se tornar o anjinho da esperança e eu agradeço em função da vida do Luiz Miguel. Gente, o programa de hoje chegou ao fim, mas segunda-feira, às 6h45 da noite, estamos de volta com outras boas notícias para você. E se a sua interação não entrou aqui hoje, não desanima, tá? Temos a semana que vem inteirinha pela frente. Fique ligadinho para ver a sua boa notícia aqui no ar. Fique com Deus, ótimo fim de semana para você e até segunda, se Ele quiser.